Eu gostaria de ler um texto do Salmo de Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Provérbios 22, versículo 6. Ele diz assim: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados cometidos contra ti. Quero te pedir que tu tragas à minha memória, ao meu coração e à minha boca a tua palavra. Quero te pedir que o Espírito Santo trabalhe em cada coração para que receba a palavra, a mensagem que o Senhor tem para cada um. Que seja um tempo muito especial, muito espiritual. Não deixe que o inimigo roube a tua palavra, não deixe também que nos distraiamos com nada, mas que tenhamos a mente aberta para receber a tua palavra. Ajuda-nos, ensina-nos e ministra-nos, eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema do mês é 100% família, mas cada domingo nós temos um tema específico. O tema desta noite é herança de família. Este tema, querido, veio para o meu coração e esta preocupação baseado em algumas conversas que nós tivemos nestes últimos tempos, que é a preocupação com o que os nossos filhos, no meu caso, os nossos netos, vão enfrentar. E nós conversamos demoradamente com algumas pessoas, e todos vocês têm acompanhado, sabe do que vem pela frente. O nosso mundo hoje é totalmente diferente do mundo em que eu vivi. Como criança, é claro, porque eu vivo até hoje, não sei se vocês sabem, mas o tempo que eu vivi como criança. No meu tempo de menino, não tinha assim, abertamente a questão da pornografia, por exemplo. Naquela época, o que tinha era desenho feito a caneta, a lápis, sei lá o que, era só desenho, não era foto. Chamava de catecismo, e era uma coisa escondidinha. Ai do menino cujo pai soubesse que ele estava com um catecismo debaixo do travesseiro. Era escondidinho e era uma coisa só com desenhos mesmos. Hoje, queridos, qualquer criança, adolescente, tem nas mãos o mundo em todos os aspectos. Tem, por exemplo, através da internet, entra lá em sexo explícito e vê coisas que não deveriam ver. Eu já contei para vocês aqui daquele menininho que chegou para o pai e perguntou para o pai como que escrevia sexo na internet, porque ele estava querendo escrever, mas ele escrevia SECSO e não aparecia nada. Então ele perguntou, como que escreve? Aí o pai explicou, SEXO, mas por que você quer saber? Porque meu irmãozinho de 7 anos, esse tinha 5 por aí, o outro tinha 7, 8, disse, porque meu irmãozinho disse que se a gente escrever sexo, aparece um monte de fotografia legal. Quer dizer, a criança com 4, 5 anos já tem acesso a isso. A questão ainda da internet, essa facilidade que todo pré-adolescente, criança já tem, e esses dias nós estávamos observando, tinham 7 adolescentes sentados num lugar, numas cadeiras, e os 7 conversando ali pela internet. Os 7 não conversavam entre si. Bem que alguém já disse que a internet serve para aproximar os estranhos e serve para aproximar os distantes e afastar o próximo. Então estavam ali, não conversam entre si, conversam todo lá e não sabe, vai chegando no momento que não sabe mais dialogar, conversar. Isso vai trazer reflexos em várias áreas da vida, inclusive no relacionamento familiar,
porque num casamento, se não tem conversa, acabou a conversa no casamento. Então não sabe mais conversar, sem dizer a questão do português, que é tudo abreviado, tudo ali e tal. Então, essa questão, eu digo o seguinte: na minha época de criança, de menino, eu não sabia, eu não sei hoje ainda. Por exemplo, questão de droga, eu brinco dizendo que se me der uma porção de alfafa e outra de maconha, eu não sei separar o que é um, o que é outro. Se me der na mão, numa mão, farinha de trigo e na outra mão pó de cocaína, eu não sei separar. É perigoso eu fazer um bolo com cocaína, né? Mas hoje os meninos convivem com isso, adolescentes já sabem, já têm essas coisas, já têm amiguinhos. A questão da homossexualidade era algo assim muito escondido, muito sem perceber. Hoje os meninos vão e as meninas crescem com a maior naturalidade, tendo amiguinhos, amiguinhas, que vão convivendo com isso. É normal, só que não é normal, mas é tido como normal. É tido como normal. Sabe, há uma engenhosidade, há um trabalho, há uma equipe, que eu posso dizer satânica, para trabalhar para desestruturar a família. Às vezes, com mensagens que a gente olha e não percebe, são mensagens subliminares. Por exemplo, tem a propaganda na televisão do Dia das Mães de um produto de cosmético, e ele diz assim: Bisa-mãe. Bisa-mãe é a mãe que tem 3 gerações de histórias para contar. Irmã é quem já tem idade para cuidar, mas ainda gosta de brincar. Multimãe é uma só, com muitos colos. Mãe são 2 colos de mães diferentes numa só família. Entenderam o recado? E isso vai trabalhando e termina dizendo assim: os formatos mudam, o amor não. Vai trabalhando, vai tornando isto, entre aspas, normal, e os nossos filhos vão aceitando isso como normal. Há uma lei transitando no Congresso, para que não se comemore mais o Dia dos Pais e o Dia das Mães, mas sim o Dia da Família. Porque tem casa que só tem 2 mães ou 2 pais, não vai, quem que é a mãe, quem que é o pai? São 2 mães, 2 pais. Há uma lei também, tramitando, um projeto de lei, não é lei, desculpe-me, um projeto de lei, dizendo o seguinte: que na certidão de nascimento não deve-se mais constar nem o nome dos pais, só filiação, sem dizer quem é pai, quem é mãe, e nem o sexo. O sexo fica em aberto para que depois que a criança crescer, ela faça a sua opção. Enfim, queridos, eu poderia falar muito sobre isso, mas vocês sabem tanto quanto ou mais do que eu. O mundo que nós vivemos, e para onde que vão, aonde que os nossos filhos, os nossos netos vão viver. E dentro disso a gente se apavora, meu Deus do céu, e aí, não tem saída, como que é? Por isso veio para mim, para eu trabalhar a questão de herança de família. O que é herança? Algo que nós recebemos dos pais. Eu vou mostrar no meu caso específico de família. Pode projetar para mim, por favor. O meu tetravô ou tataravô, José de Souza Nogueira, não tinha nada. Não morava, não tinha uma casa para morar. O meu avô Joel Elias de Souza também não tinha uma casa
para morar, não nos deixou herança nenhuma. Morreu morando de favor na casa de uma das filhas. O meu pai, Guaraci de Souza, esse deixou herança. Ele deixou uma herança numa casa lá em Cândido do Mota, que vale 30 mil reais. Tenho eu e mais 2 irmãs, 10 mil reais para cada um. E que eu não tenho pressa de receber essa herança, porque a mamãe vive de usufruto. Então, não tenho pressa de receber essa herança. Então, não deixou herança financeira nenhuma para nós. Só deixa herança quem tem para deixar. Mas tem uma coisa. O meu tetravô, o meu tataravô, José de Souza Nogueira, o pai dele, eu não sei o nome, mas eu soube que já era um homem de Deus. Tinha Jesus no seu coração. Pelos cálculos, deve ser final de 1700 e alguma coisa. Ele passou a herança para o meu bisavô, José de Souza Nogueira. Este sim, ouço dizer que era um homem de Deus, consagrado, temente a Deus. Ele passou a herança para o meu avô, Joel Elias de Souza. E o meu avô, Joel Elias de Souza, passou a herança para o meu pai. E este eu convivi. Se há alguém que eu possa dizer, esse era um homem de Deus, era o meu pai. Nós sempre brincamos lá em casa, eu e as minhas irmãs, que se nós não formos grande coisa, nós não podemos culpar os nossos pais, porque homem, e a minha mãe também, mulher de Deus, ali temente, deixaram uma herança extraordinária para mim. Tudo que eu tenho, que eu sou, eu devo à herança que os meus pais deixaram, herança espiritual. Eu tive privilégios que eu nunca sonhei em ter. Papai tinha, sim, a casinha, mas ele era um ferroviário e ganhava o suficiente para a gente viver, e eu disse que eu nunca passei fome, mas é questão de roupa, de necessidades, até o ponto que quando eu fui estudar em São Paulo, eu tive que trabalhar, me manter. Papai nunca pôde me dar nada financeiramente para ajudar, pelo contrário, eu fui para São Paulo fazer o seminário, estudava e trabalhava no 7º Tabelião de São Paulo, comprei uma televisão em 1972 e levei de presente, foi a primeira televisão que os meus pais tiveram. Então, mas ele deixou a herança, e esta herança que ele deixou em Cristo, eu tive o privilégio, queridos, de viajar em vários lugares do mundo, vários países eu tive o privilégio, sempre a serviço da igreja. Por quê? Porque a herança que meu pai deixou em Cristo Jesus, eu já contei para vocês, que quando eu tinha alguns meses de idade, mamãe e papai foram viajar de Cândido do Mota a Mandaguari, no Paraná, era poeira, não tinha estrada asfaltada, lá eu fui acometido de pneumonia dupla, e o médico falou, pode levar para casa, estava no hospital, pode levar para casa que a criança vai morrer. Quando estava em casa, a mamãe disse, eu não quero que meu filho morra na casa dos outros. Olha que loucura, uma criança com pneumonia, pega o ônibus na estrada de terra, e queria que eu morresse em casa. Aí parou o ônibus perto de um pé de café, o papai pediu para o motorista parar, desci, o papai orou, Senhor, obrigado por estes meses que o Senhor deixou o menino conosco, de agora em diante ele é do Senhor, se o Senhor levar, é do Senhor, se ele ficar, é do Senhor, e me consagrou a Deus debaixo daquele pé de café, e Deus foi abençoando, e esta herança, eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos, e quando eu vejo então a netinha vindo aqui à frente e já falando texto bíblico na hora das crianças, então, queridos, é desta herança que eu quero conversar com vocês nessa noite, é dessa herança, porque a mesma palavra foi para o meu tetravô, para o meu bisavô, para mim, para os meus filhos, e é para todos nós. Então só tem uma única maneira de preparar os nossos filhos para o mundão, é preparar em Cristo Jesus. Eu quero ler com vocês alguns textos,
A mensagem é curta, mas eu quero ler alguns textos. O Salmo de número 78, ele diz assim, eu vou fazer o seguinte, eu queria ilustrar. Eu vou pedir, por favor, o Ricardo e quem mais que eu pedi? O Clarismar. Por favor, coloca, tem ali 3 cadeiras. Eu queria que vocês colocassem essas 3 cadeiras aqui no púlpito para mim. Não sei se Daniel depois der para pegar as cadeiras ali. Enquanto eles colocam, não olhem para eles não, olhem para mim aqui. E vamos acompanhar o Salmo 78. O Salmo 78 diz assim: escutai, povo meu, a minha lei. Mais um pouquinho, aí tá bom. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração e louvores do Senhor, e o seu poder, e as maravilhas que fez. Vamos, eu quero, assim, só para ajudar a atenção de vocês e ilustrar, eu vou pedir nessa primeira cadeira aqui, eu fiquei olhando alguém que esteja com as 3 gerações aqui. Vou pedir para o presbítero Medeiros, por favor, sente nesta cadeira aqui. Na segunda cadeira eu vou pedir para o Renê, e na terceira cadeira a Heloísa. Então na primeira aqui, Medeiros, por favor, pertinho de mim, o Renê e a Heloísa. O texto, ele nos ensina assim: o que você ouviu, conta para o seu filho, e o seu filho, conta para o seu filho. Então nós vemos aqui aprendendo 3 gerações. O que um ouviu, conta para o filho, e o filho conta para o filho, e assim vai trabalhando de geração em geração. Essa é a maior herança que nós podemos ter. Não pode ser interrompida. Não pode ser interrompida. E o que a segunda geração sabe, depende muito da primeira. Depende muito da primeira geração. E o que a terceira geração vai depender da segunda geração. E é isso que nós vamos passando de avô para filho e para neto. Então nós vemos aqui 3 gerações responsáveis. E graças a Deus que hoje a primeira geração dos avós são saudáveis, lúcidos, ativos. Então tem muito tempo para interceder. Tem muito tempo para interceder. O que a gente via em fotografia, em filminhos, tem se vocês quiserem, se vocês têm crianças em casa, tem um DVD muito legal que vai falando sobre historinhas e ensinos bíblicos, e uma das músicas fala sobre a vovó. E mostra uma vovó de cocorote assim, encurvadinha. Tem alguém lá em casa que pede para pular essa música, né? Eu não tenho cocorote na cabeça e nem sou encurvadinha. Cocorote que fala mesmo? Esse negócio aqui na cabeça. Pitote. Coque. Tá bom. Tem esse enxume aqui na cabeça. Então fica aqui, não, essa música, eu não sou essa vovozinha. Então hoje as vovós, os vovôs são enxutos e tem muito tempo para interceder. O testemunho que o Daniel deu aqui à frente hoje, o Rafael deu aqui hoje, eu creio que tem muito a ver. Enquanto eles passeavam, papai e mamãe intercedendo pelos seus filhos e netos. Essa é a grande sacada de Deus, para que os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos. Agora tem o do meio, que tem 2 compromissos. Um com a primeira, que é o pai, e outro que é com a próxima geração, de ensinar, de mostrar. Agora, queridos, ensinar não é simplesmente falar, porque os filhos estão de olho. Eu ouvi uma ilustração de um pastor que ele estava dizendo o seguinte:
E ele falando, o filhinho veio e contou que tinha brigado com um amigo. E ele chamou a atenção: meu filho, você não pode bater em amigo. Você já viu alguém bater em outro amigo? Ele disse: eu já. Não, você já viu o papai bater em algum amigo? Em algum amigão dele? Eu já. Quem? Em mim. Então, a criança pega ao pé da letra. Então, é mais do que falar. Ele vai ensinar e vai orar. Eu falei do meu lado. Se bem que quando vocês olharam na foto, que aparecia Joel, o irmão dele chamava-se Paulo, que era o avô da pastora Deise. E quando a minha tia-avó Ana faleceu, ele ia passear em Querido Mota, ele ficava no meu quarto. E ele ficava ali no quarto, ele punha o pijaminha dele, ficava olhando na parede, e ele dizia o nome de todos os filhos, filhas, genros, noras e netos. Eu olhava de um lado e ele orava abaixo. Então eu conseguia entender o que ele estava falando. E ele, todas as noites, qual é a função da primeira geração? Orar pela segunda, orar pela terceira, todas as noites. Eu já falei também que eu sempre orei pelas minhas noras. Não pude orar enquanto os meninos estavam no ventre da mãe, porque não tinha ultrassom. Mas assim que eu soube, Senhor, começa a abençoar agora a minha norinha. E eu orava, pedia para Deus abençoar a menina, que a casa dela, que os pais, abençoa o pastor dela. Eu não sabia que estava orando por mim mesmo, né? Abençoa o pastor dela. E agora eu já oro pela Milena e peço para que Deus prepare aquele que venha a ser o marido da Milena. E já começar a orar pela Rafaela também, porque os maridos delas, quem sabe já esteja até aqui. Então vou orar pelos pastores deles também, quem sabe eu sou abençoado também nesse sentido, né? Então, queridos, eu já oro, porque você pense bem, uma gatinha dessa, linda, de repente cresce, fica uma moça e vem um tranqueira, desculpe minha expressão, mas é isso. E vem e começa ali, e vai, e começa a se aproximar. Alguns pais de meninos aqui já falam: não é tranqueira não, já está encomendada. Então começa, que dificuldade para um pai, aquela menina linda, que foi criado com tanto carinho, ou aquele menino também, criado com tanto carinho, e depois vê um mau casamento, ser maltratado. Então desde já, é assim que garante a próxima geração. Conta, fala, ensina, traz, não mede sacrifício, não mede esforços. Sabe, queridos, eu fico preocupado, porque no ministério da criança, às vezes o ministério está programando algumas coisas, e tem dificuldade, sabe por quê? Porque as crianças não vêm. Por que as crianças não vêm? Porque os papais não trazem. Os papais não trazem. Eu louvo a Deus. Hoje eu peguei o Rafael e a Tassiana, mas tem muitos pais aqui. Eu poderia falar até da minha própria casa, mas para não dizer que eu estou. Então, muito bem, foi viajar, mas programou, chegou a tempo de Araçatuba, 500 quilômetros. Estão aqui os meninos na igreja. Por que isso, queridos? Estão encucando, estão trabalhando. Então, vocês, papais, se querem o bem dos filhos lá na frente, enquanto criança, herança, já trabalhando, não, isso é prioridade. Igreja é prioridade, célula é prioridade, oração é prioridade. É difícil depois de tantos anos que nós estamos juntos, eu não repetir, sendo que eu falo sobre família tantas vezes. Mas, papais, deixa seu filho ver você de joelho. Às vezes a criança vem, está com alguma dificuldade, faz alguma pergunta bíblica. Vai perguntar para sua mãe que sabe. A Bíblia diz que nós somos os sacerdotes de casa. Dá uma disfarçada, tal, vai lá estudar, mas responda você. Eu já contei que às vezes eu ia orar quando eles eram pequenos, eu deixava a porta semi-aberta, para eles me verem orando. Não para dizer, meu pai é de oração, mas é o seguinte: se o meu pai ora, eu preciso orar também. De vez em quando eu aproveitava o incentivo, né?
e dava uns arroxos na Deise perto deles, para que eles aprendessem a fazer carinho. Acho que aprenderam, mas vamos lá, vamos tocar para frente. Então, queridos, é ensinando, é vendo, é observando. Agora, vamos para o próximo texto. Qual que é mesmo? Pode projetar, por favor. Está em 1 Timóteo. Veja lá comigo, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. O apóstolo Paulo, ele está falando do jovem Timóteo. E ele escreve dizendo assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. Antes de eu comentar esse texto, eu queria aproveitar aqui os três, e eu queria saber o seguinte: se o Medeiros nasceu num lar evangélico ou não, como que ele foi criado, o que aconteceu na vida dele para que ele pudesse transmitir a herança para o René. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu nasci num lar 50% católico, 50% espírita. Não havia nenhuma tendência de um lado ou de outro. Meu pai tomou a liberdade e nos levou então para a Igreja Católica, onde eu fui até a primeira comunhão, e depois ficamos soltos, absolutamente. Nós somos em 2, e não havia nenhum interesse na educação religiosa. E o ano agora já é de 1967, e eu encontrei uma jovem que me apresentou Jesus. Eu não conhecia Jesus, a minha vida tanto fazia água, desceu, subia, era a mesma coisa. Não havia perspectiva nenhuma para mim. E eu não morri porque graça e misericórdia de Deus, porque eu andei em cada lugar que eu já nem deveria estar aqui, mas pela misericórdia de Deus eu estou aqui. Então, em 67, eu conheci essa jovem que se tornou minha esposa, a Dirce, e nós nos casamos em 1973, 41 anos a fazer em julho. E aí então, quando eu conheci a Jesus, fui para a igreja, fui recebido, fiz a minha pública profissão de fé, pastor reverendo Sherlock Nogueira, nos casou, e vieram os filhos. Nós não tínhamos carro, o pastor disse bem, e nós morávamos mais ou menos a uns 3, 4 quilômetros da igreja. E nós, então, veio o René em 1975, em 77 a Renata, em 78 o Júnior, e não tínhamos carro, então eu levava o René no colo, andando 3 quilômetros, e nós chegávamos molhados, não que ele fazia xixi, mas o suor, né? Eu encostava aqui no corpo, e nós chegávamos molhados na igreja, ele e eu, porque não tinha carro, de vez em quando pegava uma carona ou outra, mas nunca deixamos de ir à igreja, e fomos ensinando as crianças, e eu me lembro com muita alegria quando o René recebeu o seu primeiro salário. Ele disse: pai, hoje eu vou entregar o meu dízimo, porque sempre nós dividimos o dízimo. Assim que eles começaram a entender, digo: está aqui o seu envelopinho, da Renata, do Júnior, e eles foram aprendendo e cresceram e estão aqui, o René e a Heloísa como terceira geração, né? Então eu dou graças a Deus porque um dia alguém falou de Jesus, eu aceitei a palavra do Senhor, me converti ao Senhor Jesus e tenho a minha vida completamente lavada no sangue do Cordeiro, e estabelecemos uma família, e todos receberam essa semente, a palavra de Deus colocada no coração do René, da Renata e do Júnior, e ele colocando nos filhos e nos nossos netos. E eu louvo a Deus porque um dia eu conheci Jesus, e hoje toda a nossa família está na igreja, trabalhando, desenvolvendo seus ministérios, por graça e honra do Senhor. Deus abençoe, que nós possamos ver nossos netos crescendo cada vez mais nos caminhos do Senhor. Deus abençoe. Amém. Amém. É interessante que esse texto que o Medeiros leu, que ele diz que a maldição vai até a terceira geração, mas a bênção até 1000. Eu ainda não chegou nos 1000 até onde eu tenho a conta, mas por aquelas escalas. Então, eu creio que o Medeiros não vai chegar nos 1000 porque Jesus volta antes. Mas se não voltar, está aí a promessa. Vamos mais um texto que eu queria ler com os irmãos, que é 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. De quem que ele aprendeu?
Veja 2 Timóteo, capítulo 1, volta um pouquinho, versículo 5. Diz assim: pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Nós vemos aqui novamente 3 gerações. Começou com Loide, Loide ensinou para Eunice, e Eunice educou o seu filho com Timóteo, e Timóteo foi um companheiro do apóstolo Paulo. Desde que o apóstolo Paulo conheceu Timóteo e o apóstolo Paulo, ele acompanhou o tempo todo. E quando o apóstolo Paulo precisou sair às pressas de Éfeso, ele assumiu a igreja de Éfeso, ficou cuidando da igreja de Éfeso por algum tempo. Então nós vemos aqui novamente, começou pelo texto bíblico em Loide, começou com Medeiros, começa, talvez você possa dizer, mas o meu pai não era cristão, meu pai não se converteu, mas você, glória a Deus, conhece a Jesus e você pode iniciar uma geração para aqueles que vêm pela frente, os seus filhos, os seus netos. Mas isto, queridos, não acontece sem que seja intencional. Ou seja, eu tenho a intenção, eu tenho o propósito, que eu vou ensinar a minha filha Eunice nos caminhos do Senhor. Eunice teve a intenção, eu vou ensinar os meus filhos. Então de quando em quando eu ouço assim algumas palavras muito bonitas de pais. Eu quero que os meus filhos cresçam nos caminhos do Senhor. E sabe o que acontece? Se você chega nos Estados Unidos, por exemplo, há uma membresia interessante. Nós temos muitos velhos e jovens pais. Por quê? São os velhos, bom, estou no fim da linha, eu tenho que me preparar. E são aqueles pais que estão voltando, que foram criados nos caminhos do Senhor, e agora têm filhos, e sabem que a única maneira de proteger os filhos do mundão é nos caminhos do Senhor. É nos caminhos do Senhor. E tem que ser muito cedo, porque as crianças aprendem e assimilam muito cedo. Eu vou levar bronca lá em casa hoje, mas não tem importância. Eu acho que vale a pena o testemunho. Eu me lembro que quando a primeira Páscoa da Milena, houve aquele feriadão e uma oportunidade do André, da Camila viajar, a família toda ia viajar, mas não foram viajar, porque a Milena tinha uma participação na Páscoa. Criancinha aí, mas ela não entende nada. Não entende nada ainda, mas vai estar ali, já vai. Então, é desde pequenininho, não está entendendo. A gente pensa que não está entendendo, mas está inculcando. E sobre inculcar, vamos lá para o outro texto então. Eu quero ler com vocês Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Iniciando no versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as amarás e também as atarás como sinal da tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Tu as inculcarás. O que está dizendo aqui? Faz a cabeça do seu filho e de sua filha. Preste atenção, se você não fizer a cabeça do seu filho e da sua filha, o mundo vai fazer.
e está empenhado nisso, e está dedicando a isso, e gasta dinheiro, e se empenha para fazer a cabeça do seu filho, da sua filha. É por isso que lá diz, inculcarás. Quem está com a Bíblia na NVI diz, e falarás insistentemente. Insistentemente. Vai falar, vai ensinar. E aqui fala até na forma de mobiliar a casa, de preparar a casa. O que tem na casa para as crianças? Eu já contei que às vezes, que já aconteceu de eu ir numa casa e circunstancialmente eu precisei ir ao sanitário. E tinha aquelas portas revistas. Revista de Playboy. Na casa de crente em Cristo Jesus. O que os meninos, o que as meninas estão vendo e sendo incentivados? O que nós preparamos, o que nós deixamos à vista? Não tenho mais criança, filho, mas tenho neta. A gente já cuidou logo, os pais, nós, de compra música, compra CD, compra DVD, compra tudo que é de direito e enche a cabeça da criança, o coração da criança. Lá na escolinha começaram agora a mostrar a Xuxa. Aí chega em casa e põe outra coisa. Xuxa não, né, papai? Por quê? Porque esses programas de televisão, se não forem escolhidos, são trabalhados para fazer a cabeça e o coração. Nós vamos encher a cabeça e o coração dos nossos filhos das coisas de Deus, para que sejam felizes e abençoados. Queridos, é desta maneira, e só desta maneira, você pode ter filhos. Nós temos visitante aqui hoje com uma menininha linda, e eu brinquei e disse, olha, pode fazer 10 que a forma é boa. Quer dizer, não chega a 10, mas uma coisa tem, pode ter filhos, sem medo. Às vezes a gente fica com medo. Eu demorei 3 anos para ter o primeiro, porque eu tinha medo com esse mundão todo, naquela época. Mas pode, desde que você se empenhe. Eu quero para a primeira, para a segunda e para a terceira geração, que sejam todas as minhas próximas gerações de Deus e abençoados, e que vai fazer diferença no mundo. Eu quero terminar, queridos, contando um testemunho que eu ouvi a semana passada. Semana passada eu passei quinta, sexta e sábado, daqui a pouquinho, passei quinta, sexta e sábado fazendo, pode ir até se preparar, pode ir. Passei quinta, sexta e sábado numa conferência sobre célula, sobre discipulado, e Deus falou grande e poderosamente ao meu coração. E uma das mulheres que foi falar, ela dando testemunho, aliás, um pai dando um testemunho, um pastor, ele pregou e terminou com esse testemunho que eu quero terminar. Em 1994, quando terminou a Copa do Mundo, no domingo, Brasil e Itália. Ele gosta demais de futebol. E ele chegou em casa e a primeira coisa, ele foi ligar para ver os comentários, e uma das filhinhas falou, pai, vem ver o desenho que eu fiz na igreja. Ele falou, não, filha, agora eu vou ver o resultado do jogo, os comentários. Ah, pai. E ele viu a carinha dela tristinha, e ele falou, não pode. Minha filha é mais importante. Desligou a televisão e fez o propósito de nunca mais ligar a televisão no domingo à noite, depois do culto, só depois que as crianças fossem dormir, mas antes não. E ele deixou, naquela época tinha um programa que mostrava os gols, os comentários de futebol, e ele disse, eu fiz esse propósito, eu não ligava mais, não ligo mais a televisão em casa até que as crianças fossem dormir. As crianças foram crescendo, e ele vendo a responsabilidade, e ele dizendo que ele tem muita dificuldade de orar de madrugada, mas ele falou, eu vou colocar para orar pelas minhas filhas, tinha 3 filhas, o relógio para despertar todos os dias às 3:30 da manhã, e toda madrugada às 3:30 da manhã o relógio tocava, ele sentava na cama e orava pelas filhas, e as filhas foram crescendo. A primeira prestou vestibular para medicina,
Quando terminou o curso de medicina, estava fazendo residência, um dia ela chegou e falou: pai, quero conversar com o senhor. É o seguinte, pai, muito bem, o senhor é muito legal, mas eu não quero ser pobre igual o senhor, eu quero ser rica. E vou pagar o preço que for necessário. Então, não conte comigo mais sempre na igreja, porque agora eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro e eu quero ser rica. Então, me esquece na igreja. Ele e a esposa ficaram muito tristes, e continuaram orando toda madrugada, às 3h30. Aí a segunda filha prestou vestibular, passou em psicologia. Ele falou: bom, quem sabe essa vai colocar todo mundo nos eixos, né? Cabeça boa, tal. Quando a menina começou a fazer a faculdade, um dia ela chegou e falou: pai, muito legal isso que o senhor prega, mas eu não concordo mais. Não é o que eu penso mais. Então, pai, eu também estou fora da igreja. O pai ficou muito triste e continuou orando. Senhor, o que eu faço? A terceira filha fez 17 anos e começou a namorar um moço não cristão. Meu Deus, como que pode isso, meu Deus? Eu oro, eu peço, e ele orou, chorou, e ele e a esposa. Um dia faleceu uma das meninas líderes lá da igreja, e foram todos, porque era amiguinha das filhas. E quando a menina estava lá no caixão, várias palavras, a mais velha, que era mais colega daquela que tinha morrido, chegou depois e falou: pai, meu lugar é com Jesus, meu lugar é com Deus, e eu vou estar perto do Senhor, e eu quero que o Senhor me prepare, porque eu quero ser pastora. E ela voltou-se para Jesus. A filha mais nova, o namorado desistiu dela, e ela ficou decepcionada e disse: pai, eu nunca mais namoro um moço que não seja um moço de Deus, e eu quero que o Senhor ore por mim, para que Deus prepare para mim um homem de Deus para ser a minha esposa. Meu esposo, um homem de Deus. A segunda fez psicologia, e ele disse: pai, é tudo bonito a teoria, mas na prática é outro. Nada preenche o nosso coração se não for Jesus. Estou voltando para Jesus e quero fazer parte da sua equipe pastoral. E ele conta isso chorando e emocionado, e confirmando o que a palavra de Deus diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for grande, não se desviará dele. É esta a herança, queridos, a melhor de todas as heranças que nós podemos deixar para os nossos filhos. Mas para isso é preciso trabalho duro, é preciso empenho, é preciso oração, e é preciso que você priorize a sua família, os seus filhos, e não falte da igreja, não falte da célula, e leve, esteja empenhado. E se alguém perguntar: filhinha, hoje eu quero ir na casa da amiguinha, hoje não é dia de amiguinho, hoje não é dia de amiguinha, hoje eu quero ir passear em tal lugar, hoje não é dia de passear, hoje é dia do Senhor. E a criança cresce assim, reconhecendo da importância de Deus, o seu coração nas coisas de Deus, e nunca vai se decepcionar e se frustrar. Algumas pessoas dizem: mas isso pode criar trauma. Quem já ouviu essa história faz bonequinha assim. Eu já disse que eu sou neto de boiadeiro. Até meus 8, 9 anos de idade, eu usava chapéu, bota e lenço no pescoço. E pode me botar em cima de um cavalo bravo, que no primeiro pulo eu caio. Mas eu fui criado assim. E todas as vezes, às vezes eu não queria ir à igreja, queria, papai vai, e me ensinava, estava ali, e ele ensinava a me comportar, não conversar. E um dia ele deu um sinal. Foram só 2 vezes que eu apanhei do meu pai, essa foi uma delas. Meu pai falou: olha, parem de conversar, porque senão eu vou levar vocês lá fora e vou bater. Falou uma, falou 2, na terceira não deu outra. Eu e minha irmãzinha, pobre da minha irmãzinha, eu estava de bota. Meu pai tirou assim, na bota. E a minha irmãzinha de sainha curta foi com os vergãozinhos na perna. Eu fiquei traumatizado.
Eu não vivo mais fora da igreja de Jesus Cristo e muito menos longe de Jesus. A minha irmã ficou traumatizada, ela é diaconisa da igreja em Assis, serva de Deus, dedicada ao Senhor. Então, queridos, pode fazer, educar, ensinar, que não cria trauma, cria amor, paixão por Jesus, paixão pelas coisas do Senhor. Esta é a herança, a maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos e para os nossos netos. No texto aqui diz assim, que é para ensinar para o filho, para o neto e para as gerações que ainda, e para os filhos que virão. Então, já preparar a Heloísa. Como que vai ser para os filhos da Heloísa? Desde que seja ensinado para a Heloísa. E quando tiver no tempo, está com quantos anos? 9. Está longe, muito longe. Que é arrumar e preparar, pedir para que Deus prepare um homem de Deus, para que continue os nossos filhos, os nossos netos, os nossos bisnetos. Eu quero encerrar, querido, de verdade, orando por você. Quero orar por você e pela sua família. Como nós estamos encerrando, eu gosto de terminar, e ainda cabe todo mundo no altar. Eu queria orar pela sua família, para que Deus abençoe você, seus filhos, seus netos, para aqueles que ainda não são casados, para que Deus prepare um homem e uma mulher de Deus, para aqueles que já estão com as crianças a caminho, para que Deus desde já prepare, para que venha para os filhos, para os netos e para os bisnetos, e possa ir de geração em geração, porque é a promessa bíblica. Vai sim, vai ser muito difícil o que vem daqui para frente, vai ser muito difícil, mas o nosso Deus é maior do que tudo, e Ele vai abençoar os seus filhos, os seus netos, seus bisnetos, se você inculcar na cabeça deles, no coração deles, os ensinos divinos. Se você quer que eu ore pela sua família, vem aqui para frente. Vem aqui para frente. Ah, mas eu sou solteiro. Vem mais ainda, que eu vou pedir para Deus preparar um moço, uma moça de Deus, para ser o seu marido, sua esposa. Vem aqui, nós vamos encerrar orando para que Deus abençoe as famílias da Shalom.